Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me viestes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou: que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, quero retomar que nós estamos no Evangelho. A cada dia um trecho a mais, de João capítulo 6, o clássico capítulo que é chamado o Pão da Vida. Isso segunda, terça, quarta e segue, João 6. Mas a pergunta é: por que esse texto, esse capítulo escolhido agora? Exatamente no tempo pascal, é o momento de compreendermos o sentido do ressuscitado. E eu quero pegar um gancho no Evangelho de domingo. Você sabe que o Evangelho de domingo, ele tem por objetivo se ecoar durante toda a semana. Consegue lembrar qual foi o Evangelho de domingo? Veja como a igreja tem a palavra de Deus, ela vai nos sendo revelada. Eu explico. Na oitava da Páscoa, que foi da Páscoa até a festa da misericórdia, se você acompanhou, teve os evangelhos, os clássicos das aparições, tanto que está disponível lá a catequese do ressuscitado. Como o povo de Deus não necessariamente faz a oitava, nos domingos subsequentes aparecem os evangelhos mais evidentes para falar do ressuscitado. Ainda não entendi, padre. Calma, que pressa. Você lembra que na oitava da Páscoa, agora claramente, tinha os discípulos de Emaús. Domingo agora, discípulo de Emaús. Então, qual o objetivo? Levar a uma catequese do Cristo vivo. E domingo, se você lembrar, o finalzinho de Lucas, nesse capítulo, diz que eles disseram: entra conosco, Senhor. Já é noite, já é tarde. Jesus partiu o pão e eles reconheceram Jesus ao partir o pão. Repito, eles reconheceram Jesus ao partir o pão.
Por isso, essa semana, a catequese, a liturgia é sobre o pão da vida. Compreendido? Exatamente fazendo eco da missa dominical, como eles reconheceram Jesus ao partir o pão, que nós também façamos essa experiência. Partir o pão, reconhecer Jesus e viver segundo Jesus Cristo. Portanto, por isso, João capítulo 6, a semana inteira. Feito esse introito, feita essa contextualização, porque nunca é por acaso. Gente, a igreja tem 2000 anos. O objetivo da igreja é que na missa diária, na missa dominical, nós tenhamos contato com a palavra, de tal forma, entenda bem, que se alguém porventura não lê a Bíblia pessoalmente, pelo ciclo das leituras, você possa ler os evangelhos e a Bíblia toda. Sabia disso? A missa é, grande parte da missa, palavra. A primeira mesa, aqui é a segunda mesa. Então, uma pessoa que, por exemplo, não sabe ler. Antes o povo não tinha Bíblia. Santa Teresinha do Menino Jesus reclamava não ter Bíblia acessível. Vamos lembrar, a Bíblia era feito em pergaminho. A Bíblia era copiada, havia os copistas nos monastérios que copiavam a Bíblia, da onde originou inclusive o livro que eu recomendo e o filme, o Nome da Rosa, de Humberto Eco. Mas havia os copistas. Então a Bíblia era desenhada, não era fácil. Então como que o povo teria acesso à palavra de Deus? Pelos vitrais, quando entrava numa igreja, e escutando a leitura. O vitral na igreja é catequese dos pobres, não é luxo, é catequizar. E na leitura da palavra, você pode, de tal forma, é bom saber essas coisas. Quantos são os evangelistas? 4. De 3 em 3 anos, nós lemos Mateus, Marcos, Lucas. Então, a palavra de Deus ela é importante, fundamental. A fé passa pelo ouvido. Então, um ano, esse ano, por exemplo, você lê Lucas, o ano que vem, Mateus, no outro ano, Marcos, de tal forma que de 3 em 3 anos, quem leva a sério a missa, quem participa da missa, lê todos os evangelistas. E quando é grande festa, como vocês estão vendo hoje, João. Mas e o Antigo Testamento? O Antigo Testamento sempre na primeira leitura. A primeira leitura é sempre Antigo Testamento, para que tenhamos contato com o Antigo. E a segunda leitura, sempre o Novo Testamento, sem ser os Evangelhos. Atos dos Apóstolos, cartas de São Paulo, as cartas de Pedro, aquele Novo Testamento. Eu gosto de explicar essas coisas, porque eu gosto que o católico entenda essas coisas. Eu acho importante, catequese permanente, você entender o significado da palavra de Deus, a importância. Amanhã é quinta-feira, amanhã eu vou falar outra coisa, sobre a missa, o rito. Mas essa parte da palavra é importante. Portanto, nós não podemos viver à sombra desconhecendo a palavra. A palavra é parte de uma Eucaristia. Feito isso, mais um contexto, vamos o que o Senhor quer nos dizer. Hoje, eu sou o pão da vida. Quando ele fala isso, ele está dizendo, eu sou o vosso alimento. Eu sou aquele que mata a fome. Não mais o maná. O que é o maná?
Maná era aquele orvalho parecido ou como uma semente muito fina, que quando o povo estava no Antigo Testamento passando fome, pediram. Então, quando acordavam, eles tinham na relva, era tão fino, era uma semente, explicando, maná era uma semente, mas era tão fino que parecia um pequeno orvalho. O povo juntava, fazia um montinho, amassava e comia. O maná era de comer. Então ficou clássico o maná, o Deus que mata a fome do povo, no Antigo Testamento. Tanto que na Arca da Aliança, o que ia na arca? O cajado de Arão, as tábuas da lei e simbolicamente o maná. Sempre, portanto, lembramos que Deus matou a fome do seu povo com codornizes, deu água quando bateu na pedra, deu de comer através do maná. Por isso é tão forte, o pão é tão sagrado para o judeu e para a nossa cultura, tanto oriental quanto ocidental. Deus é providência, Deus sacia a fome, Deus mata a sede. Por isso Jesus vai dizer agora, não o maná, não a água que brotou da pedra do Antigo Testamento. Jesus puxa para ele, eu, o ressuscitado, o vivo, verdadeiro, eu sou o pão da vida. Porque não te assusta? Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não tem mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Do que o Senhor está falando? Claro que aqui Ele está querendo que as pessoas superem, matar a fome física, que os próprios judeus superem a experiência do maná no deserto. Ele está falando de fome. Lembra? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ah, padre, comecei a entender. Fome e sede de justiça. Por isso, quem vem a mim não tem mais fome. Fome de Deus, fome de santidade, fome de justiça. Essa fome que a humanidade tem. E se hoje olhamos, a humanidade está doente, a humanidade está faminta. Faminta do quê? De pão, sem dúvida. Faminta de arroz, feijão, tá, tem gente passando necessidade. Mas não está faminta de algo muito maior? Não está faminta de encontrar Deus? De encontrar o sentido de ser humano? A caridade? Veja, meus irmãos, eu recebi ontem, de novo, vão votar, se pode ou não ter crucifixo. Maledeto, meu Deus do céu, mas que coisa absurda. No meio de uma pandemia, o mundo se rachando, paralisado. Tem gente preocupado com os crucifixos nas escolas, preocupado com os crucifixos, meu Deus do céu. Quando que a humanidade, está aí para ser votado não sei quando, quase votaram do aborto. Se não fosse a igreja, verdade, a igreja segurou a votação do aborto para os que foram concebidos na zika, com a anencefalia. Pelo amor de Deus, você percebe? Não quer dizer que a pandemia vai fazer o mundo melhor, não. O mundo está se afundando e cada vez mais a fome continua. E não resolve só, claro que resolve a comida, mas não é só a comida, a fome de dignidade, a fome de relações saudáveis, de políticas. Eu não sou candidato a nada, e não sou a favor de nem A, nem B, nem C, mas que nós estamos precisando de políticos, de uma política limpa. O que é limpa? Que respeite o reino dos céus,
que respeite a nossa cultura, que respeite elementos importantes como vamos dar arroz, feijão, matar a fome física, mas a fome muito maior, que é de justiça, a fome muito maior, que é de Deus, a fome muito maior, que é de esperança, uma fome maior, que só mata Jesus Cristo, que só é saciado por Jesus Cristo. Filhos, nós não percebemos, eu fico impressionado. Me perguntaram que agora os cantores, o que eu acho dos cantores sertanejos e outros mais, não vou nem citar, cantando música religiosa. Que bom, nada contra, mas só vai cantar agora? Que bom, louvado seja Deus, que cante mesmo, tem nada contra. Mas hoje vão cantar música religiosa e amanhã vão cantar música do quê? Que tiro foi esse? A água bateu aqui, então faz promessa para tudo que é santo. E depois? Me pergunto, tem nada contra, muito pelo contrário, mas que cantasse sempre. E que talvez hoje, cantando músicas religiosas, pudesse ter o discernimento de depois não cantar pornografia, indução ao erro, indução à violência. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Então, meus irmãos, repito, porque às vezes as pessoas distorcem. Eu não estou dizendo que não tem que ter caridade. Pelo amor de Deus, eu não estou falando disso não. Não estou falando que não tem que fazer cesta básica. Que temos que colocar, que as pessoas não podem ficar com a panela vazia. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas a fome é algo muito maior. E Jesus sabia disso. Tanto que ele fez a multiplicação dos pães. E só por isso queriam fazê-lo rei. Ele falou, não é isso. Não me procurem porque estão com o bucho cheio. Eu quero lhes dar o pão da eternidade, algo mais. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não tem mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Sede. Você lembra da samaritana? Sede. Tu pedes a mim sendo judeu? Eu que sou uma samaritana? Jesus diz, se soubesses quem te pede, é tu que pedirias água. E a samaritana, o senhor não tem nenhum balde, o senhor vai tirar água da onde? Jesus é tão paciencioso e diz, mulher, a água que eu te dou é água para a eternidade. Mas não te faz lembrar que essa nunca mais terá sede? E nosso Senhor morreu na cruz gritando, tenho sede. Nunca te passou para pensar que Jesus tinha outras necessidades? Tenho dor, tenho fome, tenho medo. Mas por que ele foi pedir? Tenho sede. Aquele que dessedenta tem sede de nos dessedentar. Aquele que mata a sede tem sede de nos dar a água viva. Quando ele grita, tenho sede, é sede de nossos pecados para expiar, sede de nossas almas para redimir, sede do nosso amor para nos elevar. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Por isso que a mulher diz, então Senhor, volto à samaritana, me dê dessa água para que eu não tenha que vir com o meu cântaro buscar. Nós também devíamos pedir, Senhor,
Não que eu não queira ir buscar com o cântaro, não que eu não queira ir buscar no balde. Hoje nós temos água encanada, acabando, mas temos. Mas, Senhor, eu tenho sede do Teu amor, tenho sede da Tua presença, eu tenho sede da presença de Deus no mundo, eu tenho sede da presença de Deus na família. Ninguém vai se saciar, ninguém vai matar a fome, se não for o Senhor. Quer um exemplo? Você vai aquele vazio interno. Então você está entendendo? Aquele poço insaciável que temos dentro de nós, que a gente não explica, você não sabe, você só sente. Hoje é dia de Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, copadroeira pelo Papa São João Paulo II, a elevou a copadroeira da Europa. Essa mulher tinha sede, uma família de mais de 20 filhos. Catarina de Sena, semi-analfabeta, ditou, é verdade, ela não escreveu, mas ela ditou conselhos para reis, para os sacerdotes, no livro que foi ditado por ela, chamado O Diálogo. O que ela fala para nós sacerdotes, e eu diria assim, qualquer padre que estiver me ouvindo, estou falando o que eu faço, quem sou eu para dar conselho para padre? Estou falando o que eu faço. Quando eu percebo que a coisa estou meio assim, eu leio a carta, está lá no livro Diálogo, as recomendações de Santa Catarina de Sena aos padres. É lambada para todo que é lado. Diria o mesmo para a família. Essa mulher, semi-analfabeta, ditava, dava conselhos com tamanha elucidação, mas não dava só conselho, uma mulher de fibra. Saiu da cidade dela e foi lá em Avignon. Se eu não me engano foi o Papa Gregório, ou foi o nono ou o 11º. Chegou lá e foi na frente do palácio. Venha cá, Papa, aqui não é teu lugar é em Roma. É, mas está tendo um cisma, pega tuas coisas e volta. Ela tinha uma intimidade com Jesus tremenda. É ela que diz que haviam as 5 lágrimas que o ser humano chora. Dentre tantas coisas, não vou falar de todas. A lágrima da consciência do pecado, a lágrima da infidelidade, a lágrima da humildade. Mas ela dizia que é uma lágrima não visível, que todos nós deveríamos chorar. A lágrima do Espírito Santo, que chora em nós, num desejo de Deus. Não é São Paulo que fala isso? O Espírito chora, grita em gemidos, sem perceber, não inteligíveis, é isso, não compreensíveis. Sede de Deus, fome de Deus, sede de um mundo melhor. Você vai falar, mas isso o senhor está falando do mundo? Sim, estou falando do mundo. Sede de uma sociedade melhor. Por isso que ser santo não é se aquietar numa igreja. Ser santo, ser um bom cristão, não é se esconder do mundo. Voltando a falar da sede e fome, quando a gente se sacia de Deus, você não se contém. Eu sou o pão da vida. Lembre-se, toda vez que o Senhor matou a fome de Elias, levantou, pediu repeteco, né? Elias, ele quis sobremesa, ele não quis só a primeira parte, ele quis mais. Dormiu de novo, comeu, andou 40 dias e 40 noites, sem parar. É uma visão errada de santidade, é uma visão errada de quem encontra Deus, se aquieta.
Quem encontra Deus fica com água com açúcar. Sabe aquela cara de oremos? Santolão? Não, meu filho, não precisa dobrar o pescoço, não. Não precisa pensar que santo é aquele que fica assim, não. Fome e sede de relações melhores, de famílias melhores. Uma pessoa que se abastece de Jesus Cristo, ela nunca vai aceitar e vai ser, a palavra, militante contra o aborto. Alguém que se abastece de Deus, mata sua sede em Deus, mata sua fome em Deus, ela não vai deixar de gritar contra todo e qualquer ato de violência. Não vai deixar e não vai conseguir consentir com a fome na sua cidade, no seu bairro. Não vai aceitar, e isso é inerente à força que Jesus dá, à graça que o Senhor dá. Por isso, Santa Catarina de Sena, que mulher, mas de uma intimidade com Deus, doutora. Ela falava dessas 5 lágrimas, e quando eu recobrava isso, lembrava disso, ela falava da lágrima do Espírito de Deus que corre não nos olhos, mas na alma e incendeia. Que Deus nos ajude a chorar as lágrimas do Espírito. Filhos queridos, vou parando por aqui, mas nos cabe dizer: Senhor, repita comigo: Senhor, Senhor, verdadeiro pão da vida, verdadeiro pão da vida, mate a nossa fome, mate a nossa fome de Deus, de Deus, de justiça, de justiça, de amor, de amor, de esperança. de esperança. Jesus, mate a nossa sede, mate a nossa sede, nos dê sedente. nos dê sedente. Amém. Amém.